Bom dia, vou apresentar o meu trabalho que eu fiz, uma disciplina de educação sexual, porque o Feber pediu. E ele falou que seria um vídeo que ele assistiria no YouTube, então eu estou fazendo esse vídeo agora. O trabalho era na temática educação sexual e mídias digitais. O tema do nosso trabalho era sobre incel. E aí, como era um grupo de pessoas, a minha parte do trabalho era só essa parte de incel. Depois de ter discutido um pouco sobre o que é incel e tudo mais, eu passaria para como as mulheres se relacionam com a internet. Primeiramente, o universo de incels começou com uma mulher. E aí isso é muito importante de ser discutido, porque imagina que incel é sempre muito associado a homens que odeiam mulheres, e com razão, né? Acho que atualmente é a maior forma de manifestação desse público. Mas a origem do movimento incel foi com uma mulher chamada Alana, que era do Canadá, em 1997, que ela criou esse projeto que se chamava Alana's Involuntary Celibacy Project, onde ela dizia como ela tinha por volta dos 20 e poucos anos de idade, nunca tinha se relacionado romanticamente, sexualmente, e aí ela criou esse espaço como um espaço para que as pessoas pudessem conversar sobre essas experiências, elas pudessem fazer esse tipo de troca e não se sentissem tão sozinhas. E aí, alguns anos depois, né, mais para atualmente, assim, ela deu uma entrevista dizendo que definitivamente quando ela criou esse espaço não era um espaço para ter um monte de cara reclamando, culpando as mulheres pelos seus problemas. E é realmente muito triste o que está acontecendo hoje em dia. Daí, continuando, quando a gente fala em céu, muitas vezes a gente fala numa manosfera, certo? Que é que existem diferentes subcomunidades e formas diferentes de se relacionar com esse fenômeno. E aí, da mesma forma, existe uma esfera feminina, ou pelo menos essa é a proposta que esse artigo, né, desse Balsi e colaboradores apresenta, de que dentro do Reddit, que foi onde eles fizeram a pesquisa, existem diferentes subreddits com diferentes formas de mulheres se relacionarem, seja politicamente ou seja através de uma identidade. Então, ele organizou essas esferas femininas por meio de uma analogia com a manosfera. E aí, essas esferas femininas que ele apresenta são a esfera do feminismo mais mainstream, que é mais relacionado com o feminismo liberal, o feminismo branco. Daí a gente tem uma outra parte que é o gender critical feminism, que é o que a gente no Brasil chama, se aproxima mais de um feminismo radical, onde tem essa crítica ao conceito de gênero, que muitas vezes nesses espaços do Reddit acaba se transformando numa crítica transfóbica, porque transforma as pessoas com pênis automaticamente em opressores. E a gente tem o que é mais parecido com análogos à manosfera. Então, o Female Dating Strategy é muito análogo aos pick-up artists, que são homens que transformam a experiência de sair em dates e de se relacionar com mulheres como um jogo. E aí os homens que participam do Pick-up Artists apresentam essas muitas formas de flerte e se assemelham mesmo a essa experiência de um jogo. Aí a gente tem as Fencels, que é principalmente quem a gente vai estar discutindo hoje, que são mulheres análogas aos incels, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre o que isso significa. E aí a gente tem alguns subreddits que foram mais famosos, que seria o True Fencel, o Vindicta, o Pink Pill Feminismo, enfim. A gente tem a Red Pill Woman, que se diferencia muito das outras formas de se expressar a sua identidade de gênero como mulher no Reddit, porque como elas são mulheres análogas aos homens Red Pill, elas entendem que faz parte da função da identidade dela de mulheres ter que assumir esse papel de gênero da esposa perfeita, que fica em casa e cuida dos filhos e tudo mais. É um pouco assim, o precursor do que veio a se tornar as Thread Wives. E as Women Going On Their Way, o Igtol, que é similar ao Migtol, que já não é mais um celibato involuntário, mas sim um celibato voluntário. Já é um tipo, não vou me relacionar nunca mais com homens. Daí, vamos especificamente às Fencels. Então, o primeiro ponto é que as Fencels, apesar de similaridades com os homens, como a solidão, a frustração romântica e sexual, não conseguir se relacionar com os homens, e elas atribuem esses problemas à aparência física,
usando o mesmo instrumento de classificação de feições corporais, elas são muito diferentes dos incels, certo? Elas se diferenciam dos incels exatamente por se colocar como opostas a eles. Mas existem essas similaridades. E esses instrumentos de classificação de feições corporais, um pouco aquele método que os incels têm de classificar as pessoas de acordo com a sua beleza física ou a sua aparência física de 0 a 10. E aí é o que aparece um pouco nesse memezinho que eu trouxe aqui, porque existem as mulheres que são de tipo 8 de 10, 9 de 10, 10 de 10, que são as Stacies, que elas já têm essas características de serem loira, bunduda, peituda, e que todos os homens vão gostar delas. A gente tem as mulheres que são de tipo 4, 5 de 10 até o 7 de 10, que são as Becks, que elas, tipo assim, são meio que aquelas garotas que não são como as outras garotas, mas elas ainda têm o seu charme, elas são inteligentes e alguns homens ainda se relacionam com elas. E as Fencel seriam as mulheres que são até 4 de 10 de feição. E aí, tipo, isso aparece muito, principalmente no True Fencels, no Reddit, onde elas ficam, tipo, mandando fotos delas mesmas, perguntando, gente, qual vocês acham que é a classificação? Como vocês acham que eu poderia ter alguma ascensão para ser uma Beck e não só uma Fencel? Os defeitos, que são arbitrários, são totalmente autodefinidos, então elas dizem que tal coisa é feia, e aí isso abaixa a classificação delas, devem exceder aqueles de mulheres normais e existir de uma forma mais severa. E aí eu dou um destaque a essa expressão mulheres normais ou de mais severo, porque é isso, é totalmente arbitrário. O que significa, né, uma mulher normal, uma mulher muito bonita e o que separa essas mulheres de outras mulheres que são fencel. E aí, aparência, idade, deficiências, condições médicas, doenças mentais, culturas repressivas acreditam que sua situação sexual está fora do seu controle. E aí, isso acontece muitas vezes por uma expressão radical de, por exemplo, racismo e xenofobia, porque eu observei, através da minha pesquisa por esse Reddit, alguns posts desse Reddit, que muitas das mulheres que se acham feias, que se acham fencel, é porque têm aparências ou têm traços físicos do seu rosto, do seu corpo, que remetem a certos traços raciais, por exemplo, né? Então, eu sou uma mulher preta, eu sou horrível, ninguém nunca vai se relacionar comigo. Eu sou uma mulher amarela, eu sou horrível, nunca vou ser bonita como uma menina branca. E que a única forma de sair dessa situação seria realmente ascender, né? Como eu falei anteriormente, o que eu posso fazer com o meu corpo, que tipo de mudanças eu posso fazer para sair dessa condição diferencial e ir para uma condição de Beck. E elas dizem, tipo assim, você nunca vai chegar na condição de Stacy, você nunca vai ser a mulher mais linda do mundo, mas que você possa fazer certas cirurgia, certas modificações faciais, mexer no cabelo, passar muita maquiagem, então que você possa ir para academia e ficar com o corpo gostoso e tudo mais, para que você possa ter oportunidade de se relacionar com os homens e se submeter a essas regras e valores sociais dos homens. Aqui a gente está falando de uma fencel mais das origens, vamos dizer assim, que são as fencels que surgiram por volta de 2018 nesse Reddit do Trofencels, que foi o mais cheio, o mais movimentado, e que ele acabou em 2021 porque ele ia contra as diretrizes do Reddit. Mas eu vi bastante no Reddit várias meninas puxando um pouco a discussão de, por que eles acabaram com o Trofencels, mas muitos outros Reddits de homens em céus de discursos completamente violentos continuam existindo lá, né? Continuam em pé. E acho que é importante dizer que o termo fencel, a presença de fencel meio que sempre existiu, assim, na internet, desde a época, né, dos incels, assim, então desde o final dos anos 90, começo dos anos 2000, e que sempre existiram em diferentes fóruns, em diferentes formas, em diferentes espaços, mas aqui a gente fala quando teve um primeiro aparecimento um pouco mais massivo desse fenômeno, que foi no Reddit, que acabou em 2021. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos do que eu estava dizendo, alguns exemplos que eu recolhi fazendo uma pesquisa sobre esses posts do Trufencels. Eu acho importante dizer que o Trufencels caiu, não tem como mais você ter acesso a esses posts por meio do Reddit, mas tem um site que se chama itsafetish.org, que é organizado por aquela galera do Gender Critical Feminism, que reuniu vários desses posts, assim, eles têm um database considerável dos posts do Trufencels,
e aí você tem lá uma ferramenta de busca que você consegue buscar por algumas palavras-chave, algumas coisas que você quiser procurar. E aí eu, particularmente, estava procurando sobre posts sobre suicídio. Então, esse primeiro post, a gente tem, eu tive um sonho que eu era uma Stacy, e aí o que se apresenta aqui é que nesse sonho tudo era diferente, ela era bonita, ela tinha muitos amigos, ela conseguia se relacionar com as pessoas. Ela diz aqui que ela era alta, ela era magra, tinha uma pele bonita e tal. Percebe que era um sonho e começa a chorar muito em relação à realidade, assim, e que aí isso traz alguns pensamentos de suicídio. E a gente vê como a pressão com essas meninas, tipo, como essa convivência desse ambiente, né, dessa comunidade virtual, causa uma pressão tão pesada, né, que causa tanto sofrimento para elas. O segundo post, ela traz um questionamento de será que uma adolescente Fencel pode ascender para uma Norm ou uma Beck, né? Dizendo assim que a Norm e a Beck seria aí mais ou menos essa classificação, ficaria entre os 5 de 10 e os 7 de 10. Então, se uma adolescente, quando chegasse na época adulta, poderia melhorar a aparência, conseguir se relacionar melhor com as pessoas. O importante aqui são os comentários, que apresenta, por exemplo, o primeiro comentário diz que tinha essa menina da escola, do ensino fundamental, que ela era gorda, e aí ela cresceu, ficou mais magra, ficou mais alta, e aí que ela era latina, né? Ela tinha ascendência latina, boas facial features, né? Boas feições faciais, e que aí ela melhorou muito, né? Até que ela realmente conseguiu ficar quase como uma Stacy. Daí o outro comentário diz que Beck é possível, mas só se for algo que tem a ver com peso, com acne ou com um cabelo ruim, que, né, faça com que essa pessoa seja uma fencel. Porque se for alguma coisa como um nariz feio, um nariz gordo, um dente ruim, um queixo muito grande, ou não ter um queixo, né? Uma testa muito grande, esse tipo de coisa, simetria e tal, é impossível de melhorar com a puberdade. Então é impossível você ascender. Eu peguei o artigo dessa revista, que é Inside the World of Themselves, que é um artigo bastante interessante, que fala de forma bastante interessante sobre todas essas questões. E aí ela traz algumas características interessantes da gente pensar. O primeiro é que fencel se colocam como opostas a incel. Então até agora a gente viu algumas semelhanças de como elas se relacionam com o mundo, que faz com que elas sejam parecidas com os incels, elas têm a mesma estrutura de se relacionar com o mundo, mas elas se colocam como opostas a incels. Isso porque os incels não credibilizam a existência de fencel, até porque toda a teoria deles, toda a ideologia deles é baseada no fato de que toda mulher conseguiria ficar com um homem se ela, sei lá, parasse de fazer drama, se ela parasse de ficar escolhendo demais os homens com quem ela se relaciona. Então tem essa citação desse incel que diz que existe um mito, né, feito por essas mulheres que ficam se fazendo de vítima para conseguir a atenção dos homens, mas elas se recusam a diminuir esse standard, né? Elas se recusam a diminuir essa linha que separa um homem que ela ficaria, um homem que ela não ficaria. E aí ele diz que todo mundo sabe que se alguma coisa tem uma buceta, algum homem vai fudê-la. E aí existe esse mito que sustenta a ideologia incel de que a sexualidade masculina está sempre fora de controle, né? Então que eles vão foder qualquer coisa. E isso é um estereótipo que nos faz pensar que se o desejo do homem não for cumprido, ele não está sendo um homem de verdade. E aí, por outro lado, a sexualidade feminina é vista como controlável, como opcional. Elas não precisam exercer essa sexualidade, elas escolhem os homens com quem elas vão se relacionar, enfim. E aí tem um ponto muito importante que separa, que diferencia as fencels dos incels, que é a presença de muitos relatos sobre abusos. Eu trouxe esse post aqui do Reddit, que é um relato de um homem que passou pelo fórum da True Fencels, fez uma defesa das Fencels. Então, primeiro que eu trouxe esse artigo, né, Evans e Langford, que falam um pouco sobre
as Fencels, que vão trazer um pouco essas características e tudo mais. E eles dizem, né? Dentre características gerais das Fencels, destacam-se múltiplos tipos de frustração sexual, que a gente já tinha discutido, o medo das ameaças quanto aos abusos morais, psicológicos e sexuais por parte dos homens, inconformidade e frustração com padrões de beleza, expectativa social em relação à feminilidade e raiva dos homens de forma generalizada, principalmente manifestada frente à exploração das mulheres pelo poder do patriarcado. E aí é muito importante da gente pensar essa questão do medo das ameaças, né, quanto aos abusos sexuais, porque muitas vezes essas mulheres falam nos relatos delas de que não é que elas não conseguem se relacionar com homem nenhum, mas quando elas vão se relacionar com os homens, muitas vezes elas são vistas como animais, como coisas, como seres a serem utilizados e depois descartados. E aí elas dizem que se for para ser assim, elas não querem se relacionar com os homens, né? Elas não querem ser violentadas. Então, muitas vezes, o celibato involuntário vem nesse sentido de, tipo, é impossível se relacionar com um homem e conseguir se sentir uma pessoa real, que tem desejos, que é complexa, que tem frustrações e tudo mais, porque muitas vezes você vai se relacionar com um homem, eles vão te usar e depois vão te abandonar. Tipo, isso é um pouco do que elas dizem, assim. Claro que existem vários níveis de complexidade em tudo isso. E aí eu trouxe esse relato desse homem fazendo essa defesa das Fencel, e aí ele diz que um dos pontos onde elas estão corretas nos seus relatos é sobre os relacionamentos com homens. Porque muitas das Fencels já foram vítimas de abuso, claramente já foram vítimas de abuso, sendo por bullying, por gaslight, por assédio, por negligência, sempre foram destruindo a subjetividade delas e foi coagindo elas a entrar nesse estado de que, por um lado, é de muita revolta contra o mundo, contra todos esses abusos e violência, e, por outro lado, de muito isolamento, muita tristeza. Então, outro ponto bastante pensar é que, por mais que elas fossem vítimas e sofressem com uma raiva, uma revolta muito grande, esses espaços, essas comunidades virtuais se constituem como espaço de extrema violência. E aí eu trago esse outro artigo aqui de uma revista que se chama Femcel Feminism, Who Does It Serve? Por quê? Essa raiva que não tem para onde ser direcionada, muitas vezes se direciona contra, justamente como eu falei, contra minorias, minorias raciais, minorias étnicas, se direciona a uma xenofobia e se direciona a uma transfobia, e aí é um feminismo vazio, certo? É um feminismo que está lutando pelo direito dessas mulheres de não serem violentadas e abusadas, mas ao mesmo tempo se discute muito essa violência em relação a outros grupos minoritários que não são a causa do problema delas. Eu trouxe de novo aquele primeiro artigo que a gente tinha discutido um pouco sobre essa esfera feminina, que tem várias subcomunidades, e aí eles trazem o nível de violência, algumas discussões violentas que essas comunidades promovem. Então, primeiro a gente tem no Gender Critical Feminism, que é aquela parte mais tipo relacionada ao feminismo radical, que elas direcionam muito as suas discussões a pessoas trans, a lésbicas, a islãs mexicanos, tem muita islamofobia, tem muitas discussões sobre judeus. Aí a gente tem, por exemplo, as femcels aqui, por outro lado, que falam muito sobre islamofobia, islãs, judeus, brancos, LGBT, nazis e indianos. Então você vê que está um pouco em todo lugar, mas que de fato existe essa discussão violenta em torno dessas figuras. Por mais que Fencels apresentem menor grau de violência do que incels, e de fato apresentam menor grau de violência, porque a violência delas, enfim, essas comunidades não promoveram os ataques violentos a escolas, school shootings, como a gente já conhece que as comunidades incel promovem, mas essas comunidades têm o mesmo potencial para essa radicalização, primeiro, radicalização dessa raiva, uma radicalização que não está, de fato, chegando na raiz do problema, mas uma radicalização mais no fato de que o discurso fica radicalmente violento e uma toxicidade. E aí, esses autores desse artigo que a gente está discutindo demonstram que, além de constantemente postarem conteúdos negativos sobre suas próprias aparências e habilidades de interação social, a comunidade Fencel também
difunde muita ideologia transfóbica. E um exemplo que eu posso dar, depois que uma vez eu vi, que era da comunidade Fencel reclamando que por que as pessoas trans têm acesso a essas cirurgias de modificação corporal, muitas vezes por um sistema de saúde gratuito e tudo mais, e por que elas não podem ter esse acesso. E a gente já entra numa discussão sobre acesso à saúde pública, acesso a serviços públicos, que elas direcionam essa raiva a pessoas trans, em vez de direcionar como o sistema de saúde está sendo estruturado. E aí, além disso, eles encontraram no site thepinkpill.co muitas postagens que se direcionavam ofensivamente a grupos étnicos identitários como muçulmanos e judeus. E isso é muito importante da gente discutir, porque depois que o Trufencels acabou, o Reddit tirou o Trufencels do ar, muitas das mulheres que estavam no Trufencel, elas passaram por esse site, que chama The Pink Pill, que era um site que ele não tinha... É um site com menos regulamentação do Reddit. É um site que elas podem falar muito mais sobre essas questões, sobre ser muito mais violentas. E eles mostram no artigo que realmente o nível de violência, de toxicidade desse discurso aumentou muito depois que elas foram para um outro site, um outro fórum que tinha muito menos regulamentação, né? Então, um pouco da discussão que não necessariamente só derrubar a comunidade vai solucionar o problema, que muitas vezes realmente não vai. Mas, enfim, falamos muito sobre essas fancels tradicionais, essas fancels do Reddit, mas hoje em dia a gente tem um fenômeno que se modificou um pouco, que seria o fenômeno dessa fancel moderna. Então ela surge muito mais depois que o True Fancels cai, e aí tem uma explosão desse termo, dessa trend da fancel, principalmente no TikTok, mas muito no Instagram, no Instagram, no Twitter, mas principalmente no TikTok. Então, eu trouxe várias dessas imagens, porque a gente vai passar por tudo isso, mas a ficção moderna ela é muito baseada nesse tipo de memezinho que aparece pela internet, principalmente no Twitter, no Instagram, no TikTok. E aí eu queria passar um pouco por eles, já que a gente está com mais tempo aqui. Então, primeiramente, é que muitos desses memes têm uma certa identificação com uma figura de uma mulher que está em grande sofrimento psíquico ou como elas tratam com transtornos mentais graves e persistentes. Então, aqui existe muita identificação com a figura da mulher, mas não uma mulher qualquer, uma mulher que sofre muito. E aí a gente pode ver exemplos disso nesse meme, por exemplo, essa personagem daquele filme Girl Interrupted, que diz, eu tô tão cansada disso, ou essa personagem do anime Lain, que diz, não deixa ninguém destruir o seu dia, destrua ele você mesmo. Então esse outro meme que diz, seja insana e perturbada, mas de uma forma de garota, assim, né? Garotas completam 13 anos, nunca mais são as mesmas. Garotas que ficam apodrecendo na cama todo dia, esse tipo de meme. A gente tem uma outra característica bastante importante, que essa identificação leva principalmente à identificação com mídia, com consumo de mídia. Então aqui a gente tem essa moça mostrando os álbuns do Weezer, a gente tem alguns filmes de uma Fencel, músicas de Fencel, né, playlist de Fencel, e esse aqui que tem até, tipo, alguns produtos a serem comprados. Então, o blush, a bolsa, até o livro, assim, Fencel moderna. Então, é o primeiro ponto. Elas usam menos o discurso sobre ter ou não relações sexuais. Não é isso que é tão importante mais para essa Fencel moderna. Torna-se muito mais sobre personalidade e performance da feminilidade, de sua identidade feminina. Elas preferem uma versão tóxica de si, manipulativa. Elas defendem abraçar o caos e a autodestruição para lidar com os traumas, com o sofrimento psíquico. Elas desincentivam as pessoas a buscar ajuda pelos seus problemas, elas dizem para você abraçar mesmo os seus transtornos mentais, o seu sofrimento psíquico. O discurso é muito centralizado em torno de problemas e doenças mentais, uma tentativa de romantização desses problemas. Tem muito forte essa questão de difundir o autodiagnóstico, né, de difundir certas características que signifiquem que você tem ou não tem algum transtorno mental. E elas manifestam-se muito através de memes, de humor, como esses memes, essas imagens que eu estou mostrando aqui para vocês. E esse humor post-ironic, né? Um humor de tipo assim,
não é verdade que eu me identifico com isso, mas meio que é. Tipo, um nível irônico seria, não me identifico com isso, tô apenas zoando. Mas o post-ironic é quando a pessoa que tá usando esse meme já começa a se confundir com essa identidade, né? Ela começa realmente a assumir essa identidade que ela diz que não se identifica, mas que ela sempre fala nesse tom, né? Mas ela continua fazendo piada sobre essas coisas que realmente acontecem na vida dela, então que ela realmente se identifica com essa figura. E elas fazem piadas de seus problemas e são extremamente autoconscientes sobre tudo. Então elas sabem de todos os problemas que elas têm, elas sabem de todos os seus defeitos, e elas meio que não vão fazer nada sobre isso. Na verdade, elas vão abraçar tudo isso. E aí, mais alguns memes. Aqui a gente tem mais algumas dessas coisas da mídia, né, que você pode consumir caso você se identifique como uma fincel. Então, são filmes sobre mulheres que são perturbadas ou que cometem algum tipo de violência, assim. São esse tipo de mulheres que abraçam o caos, que abraçam a destruição, a autodestruição e tal. A identificação com a figura do Kafka, que é algo bastante engraçado, assim, as meninas de animes, os videogames. Mas a gente vê que ainda tem uma relação, sim, com as fancels tradicional, como por meio desse meme, que elas dizem: eu sou bonita o suficiente para ser sexualizada, mas não bonita o suficiente para ser realmente amada. Então é uma problemática muito similar àquela trazida pelas fancels. Daí, acho que é importante a gente discutir que isso não começa com as fancels, né? Essa forma de se relacionar com a feminilidade não começa em 2021, não começa em 2018, mas é algo que está presente desde que a internet é a internet. Então, existem outras comunidades virtuais femininas. Aqui eu trouxe esses outros dois artigos que falam um pouco sobre isso. Então, a gente tem principalmente o Tumblr, e aí o Tumblr já trazia esse negócio da Sad Girl, né, das músicas da Lana Del Rey, das músicas da Marina and the Diamonds. A gente tinha algumas comunidades que a gente conhece muito bem, que é sobre pro-anorexia, pro-bulimia, como essa aqui, né, que é esses tipos de meme, de imagens que difundem e apoiam a anorexia, a bulimia, ou esse aqui, e a gente tem alguns outros tipos de comunidades que eram pró-automutilação, como, por exemplo, essa imagem, e, tipo assim, tudo isso era muito comum, tudo isso era, tipo, muito presente no Tumblr, não precisava mexer muito no Tumblr, não precisava ficar muitas horas para você cair nesse tipo de comunidade e se identificar com esse tipo de meme, esse tipo de figura, né? Daí a gente pode ver que esse crescimento do fenômeno da ficção moderna e desse tipo de trend pode ser visto como uma forma de rebelião. Como eu falei, são pessoas que estão em grande sofrimento, são pessoas que têm muita revolta dentro de si, e aí, quando você está na internet e você é apenas uma garota, você se depara com esse tipo de conteúdo também, que também é muito destrutivo, né? Só que de uma outra forma. Então a gente tem o conteúdo das It Girls, das Clean Girls, dessa produtividade exacerbada, do acorde 4 da manhã e tome uma vitamina e faça pilates, essa ideia do glow up, né, de você sempre ser a melhor versão de si mesma, de você sempre estar cuidando da sua aparência, né, enfim, que existe na internet realmente, inegavelmente, uma pressão constante para o aprimoramento pessoal, né, com as redes sociais, com aquela discussão bem inicial, assim mesmo, sobre as redes sociais, sobre como as redes sociais estão sempre mostrando fotos de pessoas em seus melhores momentos e como isso causa uma pressão na subjetividade das pessoas. E aí essa forma de trend da Clean Girl, da It Girl, é uma propaganda ideológica e é uma propaganda mercadológica, né? Que é algo muito visado e muito visado até mesmo por pessoas que nem percebem que estão querendo isso de si mesma, né? Então, muitas vezes, tipo assim, você pode ter toda a crítica, a questão ideológica da internet, mas na hora que você vai ver, você tá pensando que formas você pode se aprimorar, que formas você pode ser a melhor versão de si mesma, sempre com saídas muito individuais, né? Mas que, por outro lado, é algo completamente inacessível, tipo assim, é um estilo de vida pra gente branca muito rica, né? E aí aqui eu trouxe esse vídeo no YouTube, que eu assisti faz um pouco antes de fazer esse trabalho, por acaso,
que é um certo documentário sobre essa menina que passou 6 anos tentando fazer esse glow up, ser a melhor versão de si mesma, que ela ficou muito viral depois que ela conseguiu emagrecer um monte, ficou muito mais bonita, e que isso destruiu a vida dela, destruiu a subjetividade dela, era algo que ela não conseguia manter, né, que era algo completamente inacessível para você viver sempre com essa vida, e que isso faz com que você comece a odiar você mesma, né, você sempre quer ser essa outra versão. Aqui eu também trouxe essas outras imagens, principalmente essas, de produtividade na quarentena. Então, um momento de extremo sofrimento para todas as pessoas que estavam vivendo a pandemia do Covid-19, muitas pessoas vivenciando lutos, a gente vendo. Parecia que o mundo estava acabando, assim, e a galera preocupada em fazer study vlog de produtividade na quarentena. Então, tudo isso causa uma pressão, uma violência muito grande na nossa subjetividade. E aí a gente tem expressões dessa rebelião, que vem como esse movimento de resposta, uma resposta muito imediata a esse tipo de trend, esse tipo de fenômeno, que tentam puxar a retórica para o outro lado, né? Então aqui eu apresentei algumas fotos que eu tirei do Pinterest, algumas fotos que eu tirei do TikTok, né, prints de vídeos, que são dessas messy girl, vamos dizer assim, as meninas que tentam ir contra a estética da clean girl, da it girl, elas têm todas essas é, imagens de quartos completamente bagunçados, de coisas caóticas. A gente tem, por exemplo, essa menina aqui dizendo dormir tarde, reclamar de tudo, horas no banho, acordar e dormir de novo, madrugada, não se importar com nada, banho no escuro, odiar lugares cheios, odiar tudo. As famosas garotas saudáveis, clean girl, vendo que agora é vez das garotas prejudicadas da cabeça, messy girl, arrasarem. Clean girl é o caralho, cadê a fase do maximalismo, exagero, lápis de olho borrado e cigarro black? Acordar 4 horas da manhã pra correr com 17 anos, vai beber umas cove em uma praça qualquer, maluca, vai viver. E aí a gente percebe que esse tipo de crítica feita por essa reação que é muito imediata é uma crítica individualista, é uma saída individual, né? De tipo, então você não deveria estar fazendo pilates e acordando 4 da manhã, você deveria estar destruindo a sua própria vida, assim, você deveria estar vivendo numa condição mais precária para mostrar que você é de verdade, você é revoltada, você é bagunçada, e aí, tipo assim, isso não não muda o sistema que as oprime, entende? Tipo, você só tá agindo de uma outra forma, individualmente, ainda dentro desse sistema que vai continuar oprimindo, assim. E aí essa revolta dessas meninas é jogada contra elas mesmas, e por isso que acabam caindo em discursos de autodestruição, né? De abraçar o sofrimento psíquico e você vê que mesmo que essas imagens fiquem propagando o caos e a loucura e tudo mais, ainda assim são imagens muito estéticas. É tudo muito baseado numa performance. Porque, por exemplo, como essa foto aqui, ela tá tipo, parece que é um quarto muito bonito, onde tudo tá em seu devido lugar, mas com umas roupas espalhadas. Ou essa aqui, principalmente, isso é mais claro ainda, né? Uma menina branca, loira, toda bonita, num quarto que tá todo bagunçado, numa foto que tá construída, assim, para propagar uma mensagem. E aí eu trouxe aqui uma matéria de uma revista também que explica um pouco o que é essa Feral Girl Summer, né? Então é esse movimento de ser uma Feral Girl, então que a era da Clean Girl tá acabada e agora é a hora de você ser o mais tóxico de você mesmo. E aí, tipo assim, como isso vai resolver o problema, sabe? Como isso vai resolver o problema da pressão social que você tá sentindo porque você não quer ser a melhor versão de si mesma? E aí, por fim, eu acho que é a hora que cabe essa discussão, né? Essa discussão de que tudo isso está situado historicamente num momento de neoliberalismo, de capitalismo tardio. Então, o que é, né? O neoliberalismo. Primeiro, que as condições de vida estão muito mais precárias hoje em dia do que elas já foram, que acabou a era do bem-estar social. Agora, tipo, você vai ter muito menos estabilidade no seu emprego, no seu trabalho, na forma de se manter vivo, assim. E o capitalismo tardio é que as contradições estão muito mais expostas. Você vê que o mundo. Cara, é muito difícil você fugir do fato de que o mundo é um lugar terrível no capitalismo. Tipo, você vê isso em todo lugar, toda esquina que você vai, você vê que
tem coisas terríveis acontecendo, né? Que a gente está vivendo o fim do mundo. E aí, situado historicamente nesse momento, como que a gente pode existir no mundo, certo? Com muita revolta, com muita destruição, com muita raiva que não está indo para lugar nenhum. E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer é o ponto do consumismo, porque esse tipo de trend, esse tipo de estética, traz que necessariamente a expressão da identidade feminina deve vir através do consumo. Então, a gente vê que seja o consumo de filmes, o consumo de música, o consumo de livros, que é interessante, porque a gente está tratando de uma cultura, mas por que a sua identidade, a sua performance, a sua forma de existir no mundo está ligada a uma identificação com produtos de mídia que são mercadorias? E, por outro ponto, literalmente o consumo de mercadorias, como a gente pode ver aqui, que tem roupinhas, maquiagens, Coca-Cola, que isso representa uma fencel, uma sad girl, ou essa daqui das meninas mais coquete, que tem esse Sylvanian Families, custa muito caro. Eu descobri recentemente que um Sylvanian Families qualquer custa tipo R$ 250, R$ 300. Essas maquiagens super caras, coisas de grife, ou até mesmo esse tipo de mercadoria que, enfim, eu não consegui achar as melhores fotos, mas eu tenho certeza que vocês já viram em qualquer loja de departamento, como Renner, Riachuelo, esse tipo de coisa, principalmente na época de 2018. Tinha muito essas mercadorias do sad girl, sad boys e tudo mais, enfim. Então a gente vê que necessariamente a sua expressão, você só é uma mulher se você está consumindo essas coisas, certo? Para suas incels modernas e para esse tipo de trend. E enfim, continuando, essas estéticas do consumo, né? Todas essas estéticas são estéticas do consumo, seja Pincel, seja Messy Girl, seja It Girl, seja qualquer uma dessas trends que aparecem, elas são nichos criados em comunidades virtuais, são trends que acontecem ciclicamente na mesma lógica de renovação do mercado. Então, uma trend hoje em dia, ela surge, acontece, fica viral e depois ela some de uma forma muito rápida. E elas têm o mesmo ritmo da necessidade do mercado de ter novos consumidores, consumindo novos produtos, se identificando com novas imagens para que elas possam comprar esses produtos para que possam comprar esses produtos e expressar a sua identidade feminina, senão você não é uma mulher de verdade, seja uma mulher louca ou uma mulher normal, né? E aí, outro ponto importante é que é muito parecido com a lógica do hipster, que ficava aquelas pessoas falando que era poser e não sei o quê, que você precisa consumir cada vez mais para ser considerado um de verdade. Então você precisa saber do máximo de filmes, do máximo de música, você precisa se vestir de uma forma muito específica, tomar um café, comer comidas muito específicas para você ser o hipster de verdade, para você ser a fincel de verdade, para ser aceito para a comunidade da internet. E você nunca vai ser suficiente, independente da comunidade que você esteja inserido. Você sempre vai ser visto com uma desconfiança, porque você precisa consumir mais. E, tipo assim, isso não é à toa, sabe? Isso não é por acaso, né? É que a lógica dos relacionamentos, da forma como as pessoas se relacionam em comunidades, principalmente na internet. Gente, tipo assim, a internet, ela é controlada por empresas enormes, sabe? E certos conteúdos são virais, certos conteúdos não são, não é por acaso, assim. É realmente difícil você conseguir sair dessa lógica de mercado. E aí, o último ponto é a questão do realismo capitalista, e aí eu trouxe esse livro que é maravilhoso, e eu realmente gosto muito dessa discussão do Mark Fisher sobre o realismo capitalista. Então, a gente tem que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Hoje em dia, atualmente. E aí que a gente vê esses jovens que estão muito revoltados, que querem muito trazer uma reação, uma resposta a todo o sofrimento, a todas as condições precárias que eles estão enfrentando, não consegue ter uma perspectiva de futuro, porque assim, fim do mundo, crise climática, ameaça de guerra nuclear, tipo, é difícil ter uma perspectiva de futuro, só que esses jovens estão politicamente desengajados, eles estão resignados ao seu destino, eles não veem, não têm imaginação política para imaginar um mundo diferente, para imaginar que através de uma ação coletiva é possível transformar esse modo de se relacionar com o mundo e ter um modo completamente diferente de se relacionar com o mundo. E aí o Fischer traz não por uma questão de apatia, nem de cinismo, mas de impotência reflexiva. Eles sabem que as coisas vão mal.
Mas mais do que isso, sabem que não podem fazer nada a respeito. No entanto, esse conhecimento, essa reflexão, não é uma observação passiva de um estado das coisas já existentes, é uma profecia autorrealizável. Ah, não dá para fazer nada, então eu não vou fazer nada, eu só vou ficar com essas saídas individuais, eu vou abraçar o caos, abraçar a destruição, e é isso. E aí a gente vai todo mundo morrer com esse caos e essa destruição. E aí essas comunidades virtuais, isso é o ponto mais importante da gente pensar, que essas comunidades virtuais, incels, fencels, aparecem como sintomas do espírito de um tempo, estão situados historicamente. É isso, Feber. Espero que você mande para todos os seus amigos.